A gente não vai conseguir ser a mãe do Instagram 100% do dia, que vai colocar os 5 grupos alimentares todos os dias no café da manhã, aliás, no almoço e no jantar da criança. Falando em parte comportamental mesmo, a gente, primeiro de tudo, precisa confiar no organismo dos nossos filhos. Eles estão tão limpinhos de informação, sabe? Então, assim, eles vão ter fome a hora que eles vão ter fome. Eles talvez não tenham fome meio-dia. Sim. Talvez eles não tenham fome 7 da noite, sei lá, 5, a hora que eles forem jantar. Sim. Né? E talvez às 6 da manhã eles tenham muita fome. Por conta dessa mentalidade muito fechada, a gente acaba, muitas vezes, criando um estresse no momento da alimentação. Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação: Érica Secato e Maíra Mainardi. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Mães Terapia Podcast. Antes da gente começar, ativa o sininho, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. O episódio de hoje tá muito especial. Ele é com a nossa apresentadora Érica Secato, minha parceira, somos muito parceiras aqui. Hoje a Érica vai compartilhar um pouquinho do trabalho dela com as mães, com os pais, com as famílias, né? A Érica é orientadora parental, especialista em introdução alimentar. Pois é, Brasil, vamos lá, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse momento que é tão desafiador para a maioria das mães, né? Eu acho que rola uma ansiedade, né? Depois que a criança nasce, aí tem o momento da amamentação e tal, e aí esse momento da introdução alimentar, todo mundo fica, ai meu Deus, 6 meses tá chegando, e as expectativas vão lá no alto, né? Então, acho que antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a introdução alimentar em si, eu acho que é importante falar que o meu trabalho não anula o trabalho das nutricionistas, e nem de um psicólogo, fonoaudiólogo, caso for necessário, porque muita gente fica um pouco confuso, né? Eu não sou nutricionista de formação, eu sou orientadora parental, então o meu foco é trabalhar no comportamento dos pais em relação à alimentação dos filhos, né? Então, e eu trabalho com a introdução alimentar porque é algo que eu estudo há muito tempo, né, sobre alimentação, e antes mesmo de eu ter o dom, eu comecei a estudar muito sobre a introdução alimentar. Então eu juntei essas duas coisas, né, uma paixão que é estudar sobre alimentação, sobre comportamento alimentar, junto com a orientação parental. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Eu nunca te perguntei isso. Ai, meu Deus. O que fez você querer estudar sobre a introdução alimentar antes? Você era uma preparação já? Então, assim, eu tive muitas questões com alimentação na minha vida inteira, né? Então, eu nunca tive o diagnóstico de compulsão alimentar, nada disso, mas eu tenho um comer transtornado desde sempre fiquei naquela coisa de dieta e tal. Então, essa preocupação com a alimentação é algo que está na minha vida desde muito nova, assim. Tá. Sei lá, acho que minha primeira dieta eu comecei a fazer com 12 anos, assim, ainda, né, com os meus pais ali, tudo meio torto, mas foi. E aí, quando eu decidi engravidar, eu sou um pouquinho obcecada pelas coisas, né, gente? Um pouquinho obcecada. E aí nossa, parto, comecei a... Só que aí, né, começa o algoritmo, né, colocando um monte de coisa, e eu comecei a me interessar sobre essa coisa da alimentação das crianças. Então, eu estava me preparando para engravidar, e aí, automaticamente, eu estava preparando o meu corpo, fazendo exercício físico, foi a fase que eu mais malhei na vida e tal, e me alimentava super bem mesmo, assim, ainda com um plano alimentar de uma nutricionista, mas sem aquela pira da dieta, mas comendo de forma muito saudável e tal, e aí eu comecei a falar, putz, como será que é essa fase das crianças? E aí, quando eu engravidei, isso ficou sempre assim, parto, introdução alimentar, parto, introdução... Tipo, tanto que eu deixei a amamentação assim, não, vai rolar. E não rolou, né? Tão fácil. Então, rolou, só não foi tão fácil. Rolou, mas, aliás, tá rolando loucamente. Mas foi por isso que eu comecei, assim, foi porque uma coisa, a alimentação em si já é algo que me chamava atenção, a parte comportamental também. E eu acho que eu sempre tive essa preocupação eu até falo isso às vezes, né, que eu tive tanto uma preocupação do Dom não ter as mesmas questões com a alimentação que eu tive,
que eu também tive que tomar cuidado para não ficar tão obcecada a ponto de passar isso de uma outra forma. Eu ia Sabe? até tocar nesse ponto, né? Porque é o que a gente sempre fala aqui nos episódios, né? Do quanto a gente passa de nós para os nossos filhos. E foi muito legal você ter pensado nisso antes, né? De tipo, cara, eu sempre tive uma questão com alimentação. Então, eu fui estudar para introdução alimentar, né? De uma forma que a introdução alimentar dura muito tempo. Sim. E para poder passar para o meu filho coisas boas, né? Para eu não passar para ele isso que eu vivi. Exato, e aí o que eu falo é que, como eu tenho essa tendência a ficar sempre meio pirada assim, nas coisas, eu sempre eu me preocupava com isso, mas eu também comecei a me trabalhar para que essa minha preocupação não passasse para esse momento. Então eu falei, cara, eu tenho que saber como eu vou me comportar. E não de uma forma robótica, que eu sempre falo, né? Quando alguém chega até mim para algum atendimento, eu falo, olha, eu vou te falar um monte de coisa aqui que é o ideal de se fazer. Mas você não vai virar um robô diante do seu filho, entendeu? Vai ter momentos que você vai fazer coisas, entre aspas, erradas, e que isso não vai gerar um trauma no seu filho para todo sempre, amém, entendeu? Não é isso que vai acontecer. Mas essa foi uma preocupação que eu tive. Quando eu vi que eu estava entrando muito na noia, eu falei assim, bom, calma, vamos lá. E aí isso me ajudou muito, porque a introdução alimentar do Dom foi muito tranquila. O conhecimento sobre como agir, além da parte nutricional, que eu também estudei, né, mas enfim, não sou nutricionista, isso me deixava tranquila de saber o que oferecer, nananã, mas saber como me comportar diante dos desafios que iam ser apresentados para mim, né? Porque tem muitos desafios, né? Muitos, né? E aí o seu trabalho é com os pais, né? Tipo, como conduzir ali a introdução alimentar. Sim, né? E aí vale lembrar que a introdução alimentar ela vai dos 6 meses até os 24 meses. Então são 18 meses de introdução alimentar, que assim, a gente tem isso como... A gente fala que é isso, mas na verdade pode durar muito mais, né? Porque é o que eu sempre falo, você sempre vai estar introduzindo alguma coisa nova na alimentação do seu filho, né? Então, o meu foco é trabalhar com os pais de crianças de 6 meses a 2 anos, mas já também atendi pessoas com crianças de 5 anos e tal. E aí, é com o pai, com o pai e com a mãe, né? Não é com a criança. Então, eu atendo os pais e muitas das pessoas que me procuram, elas me procuram antes de começar o processo. Mas tem muita gente que tem dúvidas aí no caminho, né? Então, às vezes você tá lá, já fez a introdução alimentar, às vezes a introdução alimentar foi ótima, chegou 1 ano, a criança começa a comer menos, aí a mãe já fica doida. Ou chegou 2 anos, começa a seletividade alimentar. Eu faço aspas para tudo, porque tem muita coisa que a gente fala que é um nome, mas isso acaba sendo até exagerado, né? Que seletividade mesmo é uma coisa muito mais séria do que a gente chama de seletividade no dia a dia. Meu filho tá muito seletivo, ele não quis comer brócolis ontem. Não é exatamente isso. Então, o meu trabalho é guiar os pais no processo, né, no início mesmo, quem me procurar no início, ou criar estratégias para quem já está no caminho da introdução alimentar e está tendo alguns desafios. Porque esses desafios vão aparecer, né? Então, assim, no início... como eu falei no comecinho, né, dessa expectativa que a gente coloca para a introdução alimentar ser perfeita, idealizada, e compra o pratinho e o cadeirão e nananana, e aí você vai e aí seu filho não come. E aí você vai e aí seu filho tem o primeiro gag, né, que não é um engasgo, mas é aquele reflexo de gag que a criança fica tipo, que você acha que ela vai engasgar. Então todas essas coisas vão surgindo no caminho e vão deixando as mães muito aflitas. E o meu objetivo maior é acalmar o coração das mães, muito mais do que fazer seu filho comer. Sim, é para ser um momento leve, né? Assim, para não ser aquela coisa pesada, né? Eu tô ouvindo você falar e tô pensando nisso, assim, né? Sim. De como o seu trabalho ajuda as mães a se sentirem menos culpadas, menos pesadas, né? Tipo, não, ele tem que fazer assim, ele tem que fazer assado. Sim. Ai, mas ele não comeu o brócolis ontem. Ai, mas isso, aquela... Eu percebo, assim, que... Não sei se você tem essa visão também, né? Eu percebo que as pessoas estão cada vez se cobrando mais uma perfeição que não existe, né? Inclusive na alimentação da criança, muito, né? Tipo, preciso ser perfeito, se ele não comeu, a culpa é minha. É isso. E eu acho que, assim, a alimentação no geral, independente de ser criança, adolescente, adulto, é algo que vende muito nas redes sociais, né?
Então, vende muito isso. E aí, eu depois que engravidei e tal, que só consumo conteúdo de maternidade, para mim o que mais aparece é conteúdo de maternidade, e aí, né, vou nichando, vai aparecendo as coisas sobre introdução alimentar. E é claro que é muito, muito bom que a gente tem, de novo, a gente sempre fala do excesso de informação, né? Muito bom que a gente tem essas informações, mas tem muita gente que não consegue filtrar. E isso acaba deixando as pessoas enlouquecidas, entendeu? Uhum. Então, antigamente, a introdução alimentar era feita no momento errado, né? O que hoje é considerado certo, né? Era feito antes dos 6 meses, só com suquinho, dava açúcar, dava ultraprocessado, tal. Não tinha essa preocupação. E que bom que hoje a gente tem. Sim. Mas, por outro lado, também a gente não vai conseguir ser a mãe do Instagram 100% do dia, que vai colocar os 5 grupos alimentares todos os dias no café da manhã, aliás, no almoço e no jantar da criança. Sem condições. Entendeu? Poxa, eu consegui fazer isso durante um tempo e eu sempre me esforço para que isso aconteça, mas assim, eu não estou trabalhando fora de casa, eu que faço as refeições na minha casa e eu tenho essa possibilidade, eu trabalho com isso, então assim, rola, mas assim, cara, se você tem horário para ir voltar para o banco para trabalhar, você não vai conseguir ser 100% presente em todas as refeições, Sim. né? É o ideal, mas o ideal é muito longe da realidade, às vezes, né? Sabe o que eu ia te perguntar? Assim, eu vejo sempre você postando sobre isso, assim, né? Sobre o que comer em cada refeição, o horário de cada refeição, porque a gente se apega muito nisso, né? Sim. Eu sou uma pessoa que me apego muito nisso. Eu comecei a ficar um pouco mais leve quando eu comecei a ver as suas postagens. Que bom. De verdade, porque eu falei assim, nossa, claro, eu não ficava doida, mas eu ficava meio aflita, assim, se o Cauê não almoçasse. Tipo, ele foi sem... Hoje, por exemplo, ele foi sem almoço pra escola. Sim. Nossa, Mas, assim, pior mãe, né? Nossa, as pessoas já ficam assim, tipo, mas se ele pensando, não tava com né? fome, né? Tipo, Exato. ele não quis comer. E o que aconteceu também essa semana, né? Ele tá com um negócio de acordar 5 e pouco da manhã. Bem tranquilo. Aí, tipo, 6 horas da manhã, ele comeu arroz, feijão, carne moída e mandioquinha. Tipo, ele almoçou 6 horas da manhã. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, eu não me senti mal, né, eu falei, cara, beleza, ele tá com fome disso, né. Nossa, eu ia achar ótimo. Filho, quer morango? Quer um pãozinho? Não, eu quero carne. Aí tá bom, eu quero arroz, Gente, eu quero ele trocou feijão. um pão por um pratão desse. E aí eu falei, bom, tá tudo bem, né, mas assim... Mas sabe quando fica, tá tudo bem, mas será que tá tudo bem? Que estranho, né? É estranho. Você sabe que eu mudei um pouco essa mentalidade muito antes de ser mãe, quando eu comecei a passar com uma nutricionista lá do Sul, a Adri, maravilhosa, que eu amo, e ela me passou lá a minha dieta marombers, porque eu tava super treinando na época, e era um plano alimentar que ela falava assim, olha, você tem isso aqui no seu plano alimentar, você pode comer isso aqui, você distribui do jeito que você quiser. Então, se você quiser comer essa sua refeição do almoço no café da manhã, você come. Meu, que delícia comer uma lentilha de manhã. Eu lembro quando ela falou isso, eu fiz assim, lentilha de manhã? Aí, porque pra mim, há muitos anos atrás já era estranho comer ovo. Aí o ovo mexido agora é moda, né? Todo mundo come ovo mexido de manhã. Pra mim também. Aí quando ela falou lentilha de manhã, eu falei, pode... É isso aí, cara. E aí eu meio que assim, tinha dia que eu batia um prato de feijão de manhã e pra mim tava tudo bem. Eu falei, gente, mas que construção social é essa que a gente tem? É cultural, na verdade, né? De que a hora do almoço é isso, a hora do jantar é isso. Claro, pode ter lá as explicações dos nutrientes, né, do horário, do ciclo circadiano, ok. Mas falando em parte comportamental mesmo, a gente, primeiro de tudo, precisa confiar no organismo dos nossos filhos, eles estão tão limpinhos de informação, sabe? Então, assim, eles vão ter fome a hora que eles vão ter fome. Eles talvez não tenham fome meio-dia. Sim. Talvez eles não tenham fome 7 da noite, sei lá, 5, a hora que eles forem jantar. Sim. Né? E talvez às 6 da manhã eles tenham muita fome. Né? Então, assim, o Cauê, que nem tem 2 anos ainda, ele não tem essa coisa do tipo, nossa, então o café da manhã pode ser ovos mexidos, frutas e pãozinho, né? Então, isso, assim, como eu tinha já vivido isso comigo, foi muito mais leve.
Então, uma das coisas que eu até falo para as mães, quando elas estão muito aflitas nesse momento, tipo, ai, meu filho não almoçou e tal, você já tentou oferecer o almoço em outro momento do dia? Né? Para que ele não fique sem esses nutrientes durante o dia, mas que seja um momento em que ele tenha mais fome, né? Eu acho que as pessoas precisam abrir um pouco a cabeça para isso, sabe? Porque eu entendo que a gente tem alguns padrões a seguir, né? Tipo, a gente já começa a criança com 2 anos. Não, mas quando ele trabalhar, ele vai ter que almoçar meio-dia. Tipo, ele tem 2 anos, sabe? Calma. Vamos com calma, né? Então, acho que é muito isso. E aí, por conta dessa mentalidade muito fechada, a gente acaba, muitas vezes, criando um estresse no momento da alimentação. E esse estresse, eu sempre falo, o estresse não é da criança, é nosso, nesse momento. Sim. Não é culpabilizando, é porque você acredita que aquilo tem que ser o ideal para o seu filho naquele momento. E a gente é o adulto da relação, a gente sabe. Mas, assim, é uma coisa fisiológica, fome é algo fisiológico. Então, se a gente começa a forçar isso, as crianças vão começar a perder essa noção de fome e saciedade que já vem de fábrica, que eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu também não. E assim, né, aquela coisa do tem que comer tudo que tá no prato, né? Cara, eu parei com isso, assim, e eu parei, eu já tinha, não estudei, assim como você, eu não tenho essa coisa toda de Não, é que eu sou meio louca. Estudar sobre tudo da maternidade e tal. Eu vou meio que vivendo. Mas que assim, bom, eu vou porque meio eu que também vivendo. tenho um lado muito ruim disso, né? Pelo amor de Deus. Eu vou vivendo, assim, mas assim, eu também, com algumas coisas que eu leio que você posta, sabe? Então, algumas coisas que eu vou vendo, né, você falando, vai me deixando um pouco mais tranquila, assim. Mas eu também parei esse negócio de, tem que comer tudo que tá no prato. E uma preocupação que eu tinha, eu confesso que eu tenho um pouco ainda. Eu tinha, sim. Porque assim, eu também tenho questões com a comida, com compulsão alimentar, de ficar muito tempo sem comer, na hora que comer igual uma louca. O Cauê come bastante, sempre, né? E aí tem momentos que eu falo, gente, será que esse menino tá ficando compulsivo, né? E eu fico pensando, aí você me fala, uma consulta. Vamos lá. E aí você me fala, porque assim, eu fico pensando de como é a nossa alimentação ali junto com ele. Meu, ninguém é assim, nem eu mesmo, sabe? O Cauê, ele não me vê nesses seus momentos. Nos meus momentos de comer uma barra de chocolate desesperadamente. Ele não me vê. E quando a gente tá ali sentado na mesa comendo, come todo mundo super bem e tal, né? O pai dele que ainda às vezes fica meio que ali, né, só olhando pro prato, não tem muita interação, mas eu acho que isso não é, sabe? Sim. Pra ele come bastante. Você não considera que seja uma questão de imitação, né? Ele não tá imitando vocês nesse sentido. Aí eu cheguei a perguntar pra pediatra, né, e ela falou assim, se ele tá comendo é porque ele tá com fome, né? Assim, ele tá aguentando, a criança sabe. Na hora que ele não quiser mais, ele vai falar. E realmente, né? Ele vai comendo. Eu acho muito, sabe? Ele vai comendo, ele come uma caixa de morango, de repente ele vai e come uma banana, ele come uma mexerica, tudo ao mesmo tempo. E são frutas, né? Na maioria das vezes é fruta. Comida ele não faz tanto isso, mas com as frutas. E aí eu fico, será que isso pode ser um início aí? Eu acho que é muito legal isso que você falou, porque primeiro que geralmente quando as pessoas se preocupam com a alimentação, elas se preocupam com a criança não comer, né? Sempre um outro ponto. E aí a gente está tendo um exemplo aqui de uma criança que está comendo no seu ponto de vista a mais, vamos dizer assim, né? Tem algumas coisas que a gente pode pensar. Por mais que, é isso que eu falei, fome e saciedade, eles têm essa noção, tem muitas coisas que a gente pode até comparar um pouquinho com a parte da amamentação, né? O Dom, ele não come como o Cauê, mas ele mama o tempo todo. O que eu comecei a perceber? Que ele mama por tédio, que ele mama porque ele tá impaciente, que ele mama quando ele tá feliz, quando ele tá triste. Tipo, então, a válvula de escape dele acaba sendo o mamar. Então, por exemplo, se ele não quer dormir, ele vai mamar. Se ele não quer, ele vai mamar. Então, acho que isso é uma coisa que você pode observar. Se nesse momento em que o Cauê tá colocando toda essa energia aí para comer, ele não tá querendo não fazer alguma outra coisa. Por exemplo, dormir.
acordou, nem você comentou um dia, né? Que ele acordou 4 da manhã e comeu não sei quantas bananas. Comeu 4 bananas. Tipo assim, o Dom, por exemplo, quando ele não quer dormir, ele fica pedindo coisa pra comer. Eu sei que ele não tá com fome, né? E aí eu tento desviar a atenção pra uma outra coisa. Se ele insiste muito, putz, então ele quer comer a banana, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa pra você prestar atenção. Eu acho que aí não sou a psicóloga pra dizer, nossa, não pode, mas eu acredito que não dá pra gente falar que tem uma compulsão alimentar uma criança de 2 anos, entendeu? Ele não passa mal, né, comendo. Então é isso que a pediatra dele falou, ele aguenta, ele tá comendo e a hora que ele não quer mais, ele para. Mas assim, o que eu te falaria de bate-pronto é isso que você já faz, que é observar como que é o entorno dele, porque às vezes a gente não percebe, né? Eu me vejo muito nessa posição, assim, a forma como eu como hoje, às vezes eu olho o meu pai comendo e eu falo, meu, eu nunca parei pra pensar nisso. Tipo, hoje eu falo, cara, essa coisa assim, meio desesperada, tal. Então, sempre quando eu tô com dom, é uma coisa que eu tenho que pensar em como eu estou fazendo. E às vezes, é isso, não é um robô, vai falhar, né? Então isso, e também observar essas coisas, assim, se o que ele tá fazendo ali é porque ele queria estar fazendo uma outra coisa, se você der uma outra atividade que não ser comer, ele vai topar, vai fazer. né? Então acho que você pode ir pensando assim nesse caminho. E aí, claro, né, uma coisa que se a gente sentir que tá muito fora do normal, procurar a ajuda de um psicólogo mesmo, né, que trabalhe com crianças, para você entender o que pode estar gerando nisso, que eu não acredito que não seja o caso do Cauê, né? Mas tem um lance oral aí, né, e da boca e querer fazer coisas, né, você até falou que ele morde, eu acho que é legal prestar atenção nisso, assim. Mas não dá pra eu te falar um diagnóstico, entendeu? Mas pra você observar. Mas acho que essa coisa do comer muito, tem isso também, tem criança que belisca o dia inteiro. Acho que o Cauê nem é isso, né? Ele come muito de uma vez. Mas, por exemplo, a gente foi num churrasco um dia, naquele churrasco, e também num outro churrasco, o dia inteiro comendo. Aquele dia que a gente fez um churrasco, que a gente é amiga, além de só. foi o dia inteiro comendo. Mas o dia inteiro comendo. Mas beliscando, churrasco. E foi beliscando, não foi um negócio... E o mundo do churrasco é isso também. Sim. Né? Todo mundo tava beliscando o dia inteiro. Né? Então, eu acho que é uma coisa pra pensar, assim. E aí é legal falar que o meu trabalho, ele é focado para crianças típicas. Eu não atendo pais de crianças atípicas, porque aí eu acho que precisa de um olhar muito, né, muito mais atento para outras questões que eu não tenho capacidade nesse momento de atender. Então, que geralmente tem algumas... porque assim, o que acontece? Também falando sobre essa coisa da internet, hoje as pessoas estão na seletividade. Será que é autista? Tipo, gente, tá assim, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses diagnósticos aí de Instagram, entendeu? Porque não é assim que funciona. Mas se você nota algo, né? Ou se eu, nos meus atendimentos, quando eu converso com a família, igual quando você fala do seu trabalho, né? Tudo é muito conversado. Se você nota algo que tá fora né, se eu noto algo que tá fora do escopo ali que eu atendo, eu faço encaminhamento para uma nutricionista comportamental, para um psicólogo, para uma fono, e precisa, né? Precisa. Os trabalhos são complementares. Né? Sim. E aí, eu acho que é legal a gente falar assim, que tem fases da introdução alimentar. Então, tem fase e tem as crianças. Cada criança tem a sua personalidade. Tem criança que vai comer mais, tem criança que vai comer menos. E tem gente que, assim como nós adultos, né? Tem mais vontade de comer certas coisas, tem um paladar melhor para algumas coisas e outras. Mas muitas vezes, no início mesmo, que é aquela aflição, e eu vejo muita gente que vem para mim e fala assim, meu Deus, eu comprei tudo, preparei o prato, ele só tacava no chão. Que bom que ele pegou a comida na mão, e que bom que ele esfregou a comida no cabelo, não tem problema. Tem crianças que não tocam a comida por muito tempo. E aí você começa a perceber algumas coisas que estão diferentes, entendeu? Mas se ele pegou, se ele teve curiosidade, assim, isso já é introdução alimentar, né? Levar as crianças também para ir fazer compra no mercado, mostrar você fazendo tudo isso, vai estimular a criança a se interessar pelo momento da refeição. Sim. E é muito legal você falar isso, assim, do tocar, né, e tal.
eu não fiz isso com o meu primeiro filho, né? Foi muito naquela coisa da papinha, né? Do faz o... Eu batia músculo, eu batia não sei o quê, tudo era uma delícia aquela sopinha. Era bom? Eu adorava. E aí batia tudo, não sei o quê e tal. E hoje eu vejo que ele come super mal. Você trabalha com introdução alimentar para 15 anos? A gente pode fazer um trabalho, porque né? vai ser uma introdução alimentar, cara. Mas aí vai ter que ser com papo reto com ele aqui, ó. Porque ali ele precisa comer, introduzir Vamos coisas. Vamos colocar ele no cadeirão do Cauê. Aí a gente põe um brócolis, uma cenoura. Faz ele pegar. Mas é isso, assim, a gente tá brincando. Mas você pode trazer ele pra cozinha, mas né? É muito você faz isso? Sim, ele começou a temperar as coisas, sabe? Tipo, como eu faço com o Cauê, né? Aí eu venho eu trago ele. Muito tipo, interessante. Mãe, o que tem hoje? Puta, eu não fiz nada, mas tem carne, aí você pega, você faz assim, 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 aí ele tá fazendo. Mas é muito legal isso que você falou, porque realmente eu percebo essa diferença do só de tocar, né? Tipo, você vê que ele tá interessado ali. E o método BLW, eu acho que para mim faz todo sentido, assim. Sim. Tem gente que não consegue fazer, eu fiz misto, né? Mas eu fiz mais BLW, que eu faço até hoje, talvez. Sim. O fato dele pegar, dele sentir a textura, tudo, acho que faz toda a diferença, assim. Isso é um ponto. O BLW hoje está muito divulgado, né? Assim, as pessoas falam muito sobre isso e eu acredito que é uma das melhores formas, assim, de apresentar. Mas eu tenho que falar que não é para todo mundo. E isso não é para todo mundo no sentido assim. Tem mães que se agridem, tipo, é uma agressão para elas ver aquela sujeira. E eu já fui muito aquela pessoa que fala assim, gente, você que lute, você não quis ter filho. Não é isso. Tem gente que é enlouquecedor ver aquilo. Então, assim, primeiro, seu filho vai começar a introdução alimentar, ele vai se sujar. Você fazendo BLW, papinha, não importa, vai ter sujeira. Só que, né, às vezes a sujeira é um pouco menor. O que é importante da gente falar? Que as texturas, elas têm que ir sendo evoluídas, né? Até, sei lá, 9, 10 meses, se eu não me engano, as texturas precisam já estar numa consistência em que a criança consiga, tipo, pegar um pedaço, por exemplo. Porque senão você vai começar a ter questões de mastigação mesmo, enfim. De novo, estou falando aqui num caso de uma criança que não é super prematura, enfim, né, que não tem nenhuma questão. Então isso é uma coisa importante. E mesmo quando tem papinha, quando é só papinha, bem lá no início, eu aconselho a deixar a criança pôr a mão. De vez em quando, dá um brócolis na mão dela. Você não vai fazer BLW? Tá, não tenho. Então pega um alimento no café da manhã, um alimento no almoço para deixar ela explorar. Porque isso vai ser essencial para o contato dela com a alimentação, né? A gente come com todos os sentidos. A gente come com o tato, a gente come com a visão, a gente come com o olfato, né? E com a audição, que se você estiver lá com um barulho muito grande, você vai se distrair, você não vai estar ali, né? Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente focar em todos os sentidos na hora que a gente está fazendo a alimentação com os nossos filhos. Comer junto sempre que possível, né? Incentivar, porque eles vão comer por fome, por imitação e por curiosidade, principalmente no primeiro momento. Legal você falar isso. Eu tenho muito isso. Assim, quando o Cauê não tá afim de comer alguma coisa, que ele olha, ele fica uma coisa nova, né? Aí ele fica, né? Aí eu pego e falo, eu cheiro. Aí nossa, é muito cheiroso, você quer sentir? Aí ele cheira, aí ele pega e come. Olha só. É muito... É legal isso. Eu acho que assim, é só a gente transferir pra gente, entendeu? A visão, pra mim, é um pouco complicado, porque eu sou uma pessoa que tô nem aí, entendeu? Lógico, se a comida tá bonita, eu vou ter mais, vai ser mais apetitoso, né? Uhum. Mas também eu misturo umas coisas, eu pego macarrão gelado da geladeira, eu não tenho muitas coisas, entendeu? Mas, de uma forma geral, né, quando a gente vê algo que agrada, um prato colorido, não precisa estar bonito, né? Empratar, Masterchef, mas um prato colorido, coisas que chamem atenção, o prato que eu digo, os alimentos, né, em si. Que chama atenção, né? Aquele cheirinho de tempero, você tá ali num momento agradável, sem muito barulho, coisas que distraem muito a criança. E o seu trabalho com os pais, eu acho que é mega importante, assim, porque
Eu tô pensando aqui, né, isso que eu fiz com o Cauê, por exemplo. Minha mãe jamais faria, assim. É um negócio que, assim, lá em casa, imagina pegar na comida, Não. cheirar, é falta de educação. É. Opa! Imagina cheirar. Se você pega, não cheira, já coloca direto na boca, sabe? Tudo é falta de educação na minha casa. Tudo. Sim. É um negócio absurdo, assim. Então é muito importante, porque quantas pessoas será que não tem essas crenças todas, essa coisa enfiada na nossa cabeça, que acaba não fazendo, transfere para o filho, aí o filho não come bem, você não sabe por quê, e tá tudo ali no seu próprio comportamento, no comportamento dos seus familiares, né? E a gente fala muito hoje, né? A maioria dos profissionais de orientação parental falam sobre isso, sobre não rotular muito a criança. E eu percebo que isso acontece muito na hora da alimentação, brincando. Então, assim, é uma coisa que não... Você vai falar uma vez ou outra, né? Vai escapar, você vai rotular seu filho em algum momento de alguma coisa. Tudo bem, mas a repetição disso que eu acho que é o grande problema. Então, por exemplo, vamos supor que o Cauê tá lá comendo, sei lá, 5 bananas, 10 mexericas. Mas enfim, tá comendo muito. Aí você fala assim, nossa, mas como você é comilão? Nossa, mas... Sempre essa coisa vai fixando na criança aquilo ali, entendeu? E aí isso pode gerar questões nos dois sentidos. Ou em algum momento da vida ele falou, nossa, eu não posso ser comilão desse jeito, porque minha mãe me criticava por isso. Ou, tipo, ele vai incorporar o comilão e vai, né? Uhum. Então, coisas que antigamente, eu lembrei disso porque você estava falando da sua mãe, que não, né, várias coisas não podiam. Outro dia eu fui na casa da Má, e aí o Dom chegou lá, tipo, eu quero comer queijo, ele começou a pedir as coisas da casa dela. Eu falei, nossa, imagina isso aqui, anos atrás, você chegar na casa de alguém e você pedir comida. Era uma bega, você ia sair Gente, lá e apanhar da e sua aí, mãe. claro, né, cada um tem sua cultura lá dentro da sua própria casa, tipo, puta, eu não acho que isso é legal, isso pode ser mal educado. Mas assim, uma criança de 2 anos chegando na sua casa e pedindo um queijo, Sim. sabe? Tem zero problema. E aí, eu mesma, tipo, eu trabalho com isso, eu mesma na hora eu falo assim, nossa, mas tipo, ele tá entrão, ele tá pedindo. E aí, quando isso é relacionado à comida, se isso acontece repetidas vezes, você vai gerando rótulos naquela criança. Né? De que, nossa, né, você é um saco sem fundo, por exemplo, Sim, entendeu? sim. E aí isso não é legal de fazer. Mas, de novo, em algum momento você vai fazer algum comentário desse, e é isso que eu gosto de falar, assim. A gente tá tão bitolado em acertar que a gente vai perdendo a naturalidade. E eu acho que na hora da alimentação é uma coisa que sim, que bom que a gente tem essa informação, que bom que a gente vai prestar atenção no nosso comportamento em relação a eles, e muitas vezes eles vão mostrar como a gente está se comportando, porque a gente não vai enxergar, né? Isso que você falou, puta, a partir do comportamento do Cauê, eu observei ali, vi que não tem nada, mas podia ter, de repente você ia perceber que você tava, tipo, comendo super rápido, sei lá. Né? Então, é legal a gente prestar atenção, mas sem perder a naturalidade, o momento da refeição. Poxa, quando você vai encontrar alguém, você marca pra fazer o quê, gente? Pra ir num café, pra ir almoçar, pra ir jantar. É tão gostoso É tão comer, gostoso. Né? A comida, ela tem esse papel social na nossa vida. E a gente não pode tirar isso das crianças. Eles fazem parte, né? Sim. É isso, eu acho. E para quem quiser te encontrar, como que funciona? Você atende online? Você vai... Como que é? Eu atendo online, né? Então, assim, os meus atendimentos... Eu não tenho cursos disponíveis na internet, porque eu acredito num trabalho personalizado. Eu acho que a gente precisa, nesse ponto, assim, onde eu atuo, eu preciso entender sobre a família, eu preciso entender a rotina da casa, eu preciso entender tudo isso. E juntos, eu falo que a gente pega na mão uma da outra e vai, né? Então, meus atendimentos são online. Então, eu trabalho com uma consultoria, a primeira consultoria, tem mais ou menos 1h30, 2 horas de duração. E aí eu faço um acompanhamento durante 30 dias via WhatsApp para vocês tirarem as dúvidas e, enfim, compartilharem vídeos e fotos e tudo que vocês quiserem sobre, né, o processo. E aí, depois de 15 dias que a gente fez a primeira consultoria, a gente tem um novo encontro pra gente, né, alinhar aí o que tá dando certo, o que não tá, porque às vezes por WhatsApp não dá pra gente resolver tudo isso. E aí, para as famílias que quiserem seguir, aí a gente renova e por aí vai. Mas é mais ou menos por aí. Legal! Muito bom! Ai, gente, eu sou apaixonada por isso. Muito bom. Eu amo e eu vejo
isso acontecer na minha casa, sabe? Eu acho que isso faz uma diferença, né? De tudo que eu falo para vocês, eu aplico com meu filho e muitas das coisas não estão nos livros. Eu vejo que funcionou e eu falo, gente, as pessoas precisam saber que isso aqui também funciona. E se vocês quiserem me achar, também estou super ativa lá no Instagram, é Erika Secato, @ErikaSecato. E para entrar em contato comigo por e-mail, contato.ericasecato@gmail.com. Obrigada! É isso, gente! Fiquem ligados nos próximos episódios. Curtam, compartilhem para todas as mães que estão aí meio perdidinhas na introdução alimentar, que não começou ainda, que eu acho que é o ideal, é o momento ideal. E é isso, até a próxima, pessoal. Tchau!